Entendo porque a possibilidade de acontecer intervenção judicial dentro do Corinthians começa a ganhar cada vez mais forças na justiça. Presidente Osmar Stabile garante que não existe nenhum planejamento para romper o contrato do atacante Memphis e finalmente o paredão Hugo Souza avançou na recuperação da sua lesão e em breve ficará à disposição do treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o paredão Hugo Souza, que finalmente avançou na recuperação da sua lesão e em breve estará à disposição do treinador Dorival Júnior. Hugo Souza acabou se machucando no jogo do dia 2 de novembro, quando o Timão recebeu o Grêmio na Neoquímica Arena. Vencemos por 2-0. Naquela partida, o Hugo acabou recebendo uma pancada na coxa esquerda, que acabou deixando de fora dos últimos 4 jogos do Corinthians. Nesse período, o Timão acabou tendo 3 derrotas e apenas uma vitória. Perdemos para o Bragantino, Ceará e o Cruzeiro, uma derrota humilhante no final de semana, e vencemos o clássico contra a equipe do São Paulo, jogando dentro de casa. O Hugo, que acabou também perdendo a última convocação para a seleção brasileira, desde então vinha tratando essa lesão e ontem, terça-feira, dia 25 de novembro, o Corinthians retornou aos trabalhos após a derrota para o Cruzeiro e confirmou o avanço na recuperação do Hugo Souza. O Hugo iniciou o processo de transição e em breve vai estar à disposição do Dorival Júnior. Existe expectativa para ele estar à disposição no jogo do próximo domingo contra o Botafogo em casa, mas ainda não é certeza. A minha opinião quanto ao avanço do Hugo Souza é a seguinte: primeiramente, ótima notícia que nós tivemos no retorno dos jogadores do Timão aos trabalhos. Corinthians que acabou sofrendo uma derrota vexatória, perdemos de forma vergonhosa no último domingo para a equipe do Cruzeiro, 3-0, e sinceramente o Cruzeiro poderia até ter feito mais gols se tivesse apertado um pouquinho mais. Fato é, retrospecto, sem o Hugo acabou despencando. A minha visão em relação ao substituto do Hugo, o Felipe Longo, sinceramente eu não atribuo as 3 derrotas que o Corinthians teve, não tem como responsabilizar o Felipe Longo, mas alguns lances é preciso o goleiro reserva do Hugo Souza se preparar melhor, falta também a questão da experiência. Então, absolutamente, que a notícia que o Hugo iniciou seu processo de transição acaba sendo, como eu disse, uma ótima notícia. Tomara que ele consiga cumprir todas as etapas durante essa semana e já possa estar à disposição para o jogo de domingo. E agora vamos falar sobre as palavras do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que garante que o contrato do atacante Memphis não sofrerá nenhuma alteração na próxima temporada. O Memphis está mais uma vez lesionado, jogador que chegou à sua 6ª lesão nessa temporada 2025, acumulando mais de 70 dias fora, e mesmo assim tem números em participações em gols considerados altos. O Memphis tem 10 gols marcados e 10 assistências, inclusive ele é o maior garçom da equipe nessa temporada de 2025. Mesmo com esses números considerados eficientes, o Memphis acaba dividindo opiniões entre nós, torcedores, e também membros da diretoria, a cúpula do Corinthians, em relação aos altos custos que o jogador tem. Desde que o Stabile assumiu a presidência no final do mês de maio, muitos rumores começaram a surgir sobre a possibilidade de acontecer alterações no contrato do jogador, visando uma diminuição dos custos. Na noite da última terça-feira, dia 25 de novembro, Osmar Stabile esteve presente no evento de abertura da Copinha 2026
e o Stabile acabou falando com os jornalistas, inclusive falando sobre o assunto Memphis, e garantiu que nenhuma alteração acontecerá no contrato do jogador. Vamos para as palavras do Stabile. A informação que passo para vocês é que vamos cumprir o contrato do Memphis da forma como está hoje. Não temos que conversar sobre distrato com o Memphis. Então, o Stabile acabou até sendo breve nas palavras, mas garante que não terá nenhuma conversa envolvendo algum tipo de alteração e muito menos distrato no contrato do jogador. Minha opinião quanto a essas palavras do Stabile é a seguinte. Primeiramente, o Stabile não iria dar algum detalhe ou fazer algum tipo de revelação envolvendo algum plano sobre o contrato do Memphis, mas uma coisa é fato, o Corinthians não pode manter o contrato do Memphis da forma ao qual está. Os valores são praticamente impossíveis do clube manter, mesmo com a ajuda da patrocinadora Master, a Esporte da Sorte. É preciso encontrar uma forma para o Corinthians ter alívio no contrato do jogador. Eu não estou aqui falando para vocês que o caminho será tentar uma rescisão contratual, tentar um distrato. Por quê? Porque o jogador não vai abrir mão, ele tem contrato até o final do ano que vem. A não ser que de repente ele falasse, ó, abro mão de tudo e acabou. Isso não vai acontecer. Então o caminho é o que eu já falo para vocês há um bom tempo. Tentar parceiros para manter o jogador, para manter esses salários até o final do ano e o Corinthians ter um alívio. Fora do país, do próprio país do Memphis, a Holanda, ao meu ponto de vista, daria para se tentar alguma coisa. Os jogos do Corinthians são transmitidos lá. Então, por que não tentar algo envolvendo também, de repente, produtos oficiais do atleta? Sinceramente, poderia-se tentar um caminho. Claro, o desempenho do Memphis, o número de jogos do Memphis acaba sendo determinante nesses momentos. Mas, para mim, mesmo se tivesse algum planejamento para tentar alterar o contrato do Memphis, absolutamente que o Osmar não iria fazer nenhum tipo de revelação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba para os lados do Corinthians, Parque São Jorge. Um grupo de associados estão articulando um pedido de intervenção judicial no clube. Então, podemos dizer que intervenção judicial está ganhando cada vez mais forças dentro do timão. Conforme estamos acompanhando, estamos em um momento que algo necessita ser feito. O Corinthians não pode mais continuar da forma ao qual está. O clube chegando em uma situação em que não está conseguindo nem arcar com as despesas diárias. Corinthians que sofre muito na questão financeira, as dívidas do clube se aproximando de 3 bilhões de reais. Então estamos chegando em um momento em que algo precisa ser feito para que o Corinthians saia dessa situação. Profissionalizar o clube, transformar em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Temos a Safiel, que tenta avançar cada vez mais. E também existem outros caminhos, destacando que há alguns meses o promotor Cássio Roberto Concerino vem trabalhando forte para tentar identificar possíveis crimes dentro do timão, usos indevidos do cartão corporativo do clube, supostas empresas de fachadas, supostas notas fiscais frias. O promotor Cássio Concerino já denunciou um ex-presidente, o André Santos está denunciado, estamos no aguardo do parecer da justiça. Agora ele está concentrado na gestão do Duílio, e isso envolvendo supostos gastos irregulares, e depois do que ele colocar como parecer final na gestão do Duílio, se vai denunciar ou não, inclusive o Duílio já foi ouvido. Posteriormente ele vai investigar supostos gastos irregulares na gestão do Augusto Melo, que foi destituído. Então, temos muitas coisas envolvendo o promotor, inclusive o Cássio Roberto Concerino já solicitou ao Ministério Público uma intervenção judicial dentro do clube. Essa intervenção vem ganhando forças. Por quê?
O movimento Salvem o Corinthians, formado por associados do Timão, trabalha nos bastidores para consolidar um documento que deve ser apresentado à Justiça de São Paulo no início de 2026. A iniciativa ainda está em fase inicial, mas já ganhou força. O grupo reuniu 6.000 assinaturas e mira superar 10.000 apoios entre sócios e também torcedores que estão do lado de fora do Parque São Jorge. Essas assinaturas é mais um pedido de intervenção judicial dentro do Timão. A ideia central é que o interventor ou uma comissão de sócios sem vínculos políticos para assumir temporariamente o comando institucional, promovendo uma limpa e rompendo com a atual estrutura política do clube. O argumento é de que o modelo vigente não conseguiu frear a crise financeira que já aponta para uma dívida próxima de 3 bilhões de reais, conforme eu acabei de falar para vocês. O movimento também aguarda o fim da temporada e o recesso do judiciário para avançar, evitando interferências esportivas e institucionais. Como eu disse a vocês, no dia 18 do mês passado, o promotor Cássio Roberto Concerino já sugeriu a intervenção judicial, um documento de 55 páginas, listando 25 motivos para a abertura de uma ação pública, e o grupo Salvem o Corinthians afirma que a proposta não conflita com a apresentada pelo promotor, e muito menos com outras que poderão surgir. Na verdade, quanto mais pedidos de intervenção judicial tiverem, absolutamente que será melhor. Então, intervenção judicial ganha cada vez mais forças dentro do Timão. A minha opinião quanto a esse documento que o movimento Salvem o Corinthians está articulando de mais um pedido de intervenção judicial dentro do Corinthians é a seguinte: mais uma bomba explode dentro do Timão. Estamos falando da intervenção judicial ganhando forças cada vez mais dentro do Timão. Intervenção judicial que há alguns meses muito se fala na possibilidade disso acontecer, mas muitos não imaginavam que as coisas iriam de repente surgir. Como, por exemplo, o próprio promotor Cássio Roberto Concerino já solicitando ao Ministério Público para que isso possa acontecer. Então, o que há 6, 7 meses atrás muitos tratavam como impossível, começar a se pensar em intervenção judicial dentro do Corinthians, estamos falando de um fato que vai ganhando cada vez mais forças. O pedido do promotor Cássio Concerino ainda está sob análise do Ministério Público, e agora já temos essa questão dos associados, já com 6.000 assinaturas para que se tenha mais um pedido. Então imaginem só, um pedido de um promotor, um pedido com 6, 10, 12, 15, 20 mil assinaturas, juntando sócios e torcedores, de repente aparece mais um pedido. Então é a intervenção judicial que ganha cada vez mais forças dentro do Corinthians. Quanto mais pedidos tiverem, sinceramente eu acredito que a justiça ficará cada vez mais prensada, digamos assim, para que alguma decisão seja tomada e o quanto antes possível. Então, na minha visão, isso faz o pedido do promotor, na verdade, feito no dia 18, ganhar cada vez mais forças. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Paredão Hugo Souza iniciando a transição física. Será que ele já deve estar à disposição do Dorival para o próximo compromisso de domingo contra a equipe do Botafogo? E as palavras do Osmar em relação ao Memphis, que nenhuma tentativa será feita de mexer no contrato do atleta. O que vocês pensam disso? E esse grupo de associados falando, mais um grupo visando intervenção judicial dentro do Timão. O que vocês acham? Será que esse vai ser mesmo o caminho? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!